Olá pessoal, tudo bem? Sou a Vanessa Lima, sou mãe de 3 e somos uma família que pratica o homeschooling. Hoje eu irei gravar um vídeo para compartilhar com vocês qual a principal razão pela qual decidimos praticar o homeschooling. Nós somos uma família cristã, então a nossa vida é baseada nos princípios cristãos. Então irei compartilhar com vocês qual a principal razão, que está em Deuteronômio 6. Então eu vou compartilhar com vocês a palavra de Deus, Deuteronômio 6, do capítulo 5 ao 7. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua mesa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Então nós vemos aqui que o homeschooling é um estilo de vida. Como eu já falei nos outros vídeos, o homeschooling não é apenas a gente estar sentado numa mesa ou em qualquer outro lugar e estar a ensinar. O homeschooling é um estilo de vida, desde que a gente levanta até o momento que a gente se vai deitar. Então eu creio que nós devemos aproveitar cada oportunidade que nós temos com os nossos filhos. Devemos inculcar a palavra de Deus no coração deles, os princípios de Deus. E eu creio que os nossos filhos, estando na escola, não é impossível, mas se torna muito mais difícil. Até porque as crianças passam a maior parte do tempo fora de casa. E os pais também trabalham muito, trabalham imenso, então não têm mais tempo para os filhos. E não conhecem mais os seus filhos, na verdade. Então eu creio que com o homeschooling é uma grande oportunidade para que a gente possa conhecer melhor os nossos filhos a nós e criar boas memórias, bons tempos, aprendermos juntos e estreitarmos os laços familiares. E quem está a influenciar a vida dos seus filhos é quem passa mais tempo com eles, acredite. E segundo a palavra de Deus, quem tem que influenciar primeiramente a vida dos filhos são os pais. A primeira influência que tem que vir na vida dos filhos são os pais. Educação é um discipulado. E qualquer um que estiver a educar os nossos filhos está a discipular os nossos filhos. Então é nosso dever e é nosso privilégio poder discipular e educar os nossos filhos. E assim como diz Vody, um veterano no homeschooling, ele diz que muitas das vezes nós, como pais, enviamos nossos filhos para a escola, para César, e depois ficamos surpresos quando eles voltam para casa como os romanos. E é verdade. Eu lembro-me quando começámos a fazer homeschooling, eu assistia bastante palestras sobre homeschooling, sobre educação infantil. Eu gostava muito e gosto de assistir Paul Washer. Eu lembro-me que ele estava a dar uma palestra sobre educação infantil e com assuntos relacionados ao homeschooling. Eu lembro-me de uma mãe fazer uma pergunta em relação aos filhos brincarem com outras crianças de princípios diferentes e de ambientes diferentes, escolas e etc. E o que ele respondeu marcou-me para a vida. Ele perguntou à mãe se por acaso ela enviaria o seu filho, a sua criança, para a guerra, para uma guerra na Síria. Provavelmente foi naquele tempo em que os Estados Unidos estariam a enfrentar o conflito contra a Síria. E ele fez-lhe essa pergunta. E obviamente que ela falou que não, claro, como é que eu ia enviar uma criança para a guerra? Não faz sentido. E ele, pois é, porquê que então você envia os seus filhos para a escola, os seus filhos para ambientes que são contra os princípios de Deus? É a mesma coisa. Porque se formos a ver também no mundo físico, no mundo natural, nenhum país envia uma criança para a guerra. Os países enviam pessoas adultas, soldados, devidamente treinados para essa função. Eles não enviam crianças sem experiência, né, sem maturidade, etc. E realmente isso me fez pensar, poxa, é mesmo, como é que a gente vai enviar os nossos filhos que nem sequer estão preparados, eles estão a aprender o que é ser um cristão, eles estão a aprender a amar as pessoas como as Escrituras nos ensinam, eles estão a aprender, eles estão na caminhada. Como é que a gente vai enviar os nossos filhos para a guerra? Sendo bombardeados o dia todo com conceitos, contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, não é? Faz sentido. Então eu creio que primeiramente a gente precisa moldar o caráter dos nossos filhos, a gente precisa educá-los, discipulá-los segundo a palavra de Deus, para que então possamos enviar eles para a guerra, para que então eles possam estar preparados para ser luz, para ser sal no mundo lá fora. Bem, este é o meu ponto de vista, eu compartilhei um pouco da minha experiência, da principal razão pela qual a gente pratica o homeschooling. Sei que muitas pessoas não vão concordar, mas eu peço que respeitem, porque nós devemos respeitar a opinião uns dos outros, né? Porque se fôssemos todos iguais, qual a graça que teria?
mas eu particularmente gosto muito de fazer homeschooling. Eu tenho visto como Deus tem agido na minha casa, na minha família, na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, como mãe, como ser humano. E é lindo ver como as crianças realmente aprendem de acordo com o estilo delas, de aprendizado, e acima de tudo como Deus é fiel. Deus não tem deixado de faltar nada. Eu vou ser sincera, o homeschooling tem muitas horas que é difícil, é bastante... Tem horas difíceis, assim como tudo na vida, mas Deus é incrível. Deus capacita as mães, os pais a criarem e educarem os seus filhos segundo os seus princípios. Ele se revela de uma maneira incrível. Então eu aconselho você que está a pensar em fazer o homeschooling, vá em frente, porque Deus é contigo. Leia bastante a palavra de Deus, porque tudo o que a gente está a fazer não vai contra a palavra de Deus, né? Claro que tem pessoas que vão vir com versículos isolados e dizer o contrário, mas realmente Deus tem colocado no teu coração para praticar o homeschooling. Vá em frente, pesquisa as leis do teu país, porque eu estou na Inglaterra, então são leis diferentes de Portugal e são diferentes das leis do Brasil, assim como dos Estados Unidos. Então, primeiramente, se queres praticar o homeschooling, precisas procurar as leis do teu país e informar-te bastante, porque é muito diferente. Eu sei que, por exemplo, em Portugal tem que realizar testes todos os anos, exames, o que na Inglaterra não é necessário. Então são coisas que são bastante diferentes. Informa-te, ora e busca informações de famílias que já praticam homeschooling, que venham agregar à tua informação e à tua decisão. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Eu tenho mais um post no meu blog que fala um pouquinho mais das razões pela qual eu faço o homeschooling. Se quiserem dar uma olhada, eu vou colocar o link aqui abaixo. Deus abençoe a todos e até a próxima.